ter essa liberdade. Pode tomar o seu assento. Quem tem percepção da presença, se lança e se move. Aleluia. Vocês estão ouvindo? Não? Aleluia. 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 Quem tem percepção da presença, se honra. Porque a religião faz isso, né? Nos enrijece, nos entorpece. E aí os nossos movimentos são cerrados. A pastora Vânia está testemunhando que desde o momento que ela entrou, Deus pediu para ela se rasgar no altar, mesmo que não tivesse apelo. Por que Deus tocou nela dessa forma? Porque Deus está tendo lugar aqui. E se eu fosse você, eu ficaria bem perceptiva a tudo. Porque os anjos do Senhor, sabe, estão trabalhando. Os anjos ministradores do Senhor estão em ação. Você está entendendo? Então, a qualquer momento você vem para vir aqui, amém? Ninguém vai te questionar. Acho que é preocupado com a roupa, tem manto ali para jogar por cima. Você está preocupado com o que vão falar? Ei, dá tchau. Coloca a minha mão. Aqui no altar eu estou ocupado demais. Se existe algo que os céus abominam, é a religião. Se existe algo que Jesus nunca esteve em conexão, é com a religião. Ai, profeta, é que eu sou tímido, não precisa ir ali na frente. Se você lê Bíblia, Deus não tem parte com os tímidos. Se você lê Bíblia, Deus disse: vocês que se dizem minha noiva não dão testemunho a respeito de quem eu sou através dos vossos atos, eu também não darei testemunho sobre vós ao meu Pai que está nos céus. Vocês lêem Bíblia? Então, para o Senhor, o céu está favorável. Eu prefiro do jeito que estava. Eu sou muito espontânea, novo demais, menos luz é melhor. Amém? Para que a glória dele se manifeste, para que a sua mente não seja tomada por outros contextos, a não ser o que vai sair ou vai continuar saindo da minha boca. Amém? Quem trouxe a Bíblia aí? Eu vou pedir para você abrir o livro de Provérbios 25:2. É um provérbio muito conhecido, mas de pouco discernimento para muitos. Todo mundo? Amém? Agora nós estamos com o celular, iPad aí, né? Também é mais fácil, mais rápido. Às vezes a gente se perde, né? Porque estamos lendo tanta Bíblia, a gente se perde, não sabe o que é o capítulo, né? Você põe o dedinho lá por trás, né? Olha que ele acredita em mim e você. Eu costumo dizer, você não sabe onde está, ele acredita em você. Busca o Bíblia. Mas não deixe de ler a Bíblia, amém? Não deixe de ler a Bíblia. Está com dúvida, está com questionamento? Não deixe de buscar mais de Deus. Amém? Glória a Deus. Bora lá. A glória de Deus está nas coisas. Não ouvi. Nas coisas. Mas a honra dos reis está em. Mas a honra dos reis está em. Aplauda o Senhor. Então você vai receber imóvel estático. É dessa forma que o reino chega. A palavra de Deus vai dizer que em algumas áreas e esferas, nós, a igreja do Cordeiro, precisamos guerrear. Amém? Amém? Buscar e tomar posse com violência.
amém é porque vocês estão entrando em concordância. Quando eu falo assim, amém ou não amém, é que vocês não estão em concordância. Está entendendo? A palavra diz que quando nós entramos em concordância, o reino de Deus libera bênçãos. E receber as bênçãos dos céus é ir além de receber riquezas que nós podemos atribuir aqui na terra. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Eu quero que principalmente todos os da casa anote esse versículo. Anote. E anote também Lucas. Cadê? Lucas 19:1. Amém? 19:1. Essa passagem no livro dos Evangelhos vai nos trazer elucidadamente a conexão de um tempo para o tempo do novo pacto, para um novo tempo que vivemos hoje. Amém? Eu quero primeiramente aqui pedir para os convidados se colocarem de pé. Amém? Emily, os convidados se coloquem de pé. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir para a igreja estender as mãos para trás e liberar, amém? Em concordância com as palavras que do altar eu vou liberar, amém? Pai, em nome de Jesus, que cada visitante que o teu Espírito trouxe hoje aqui saia nutrido, saia enriquecido e saia prosperado através da sua palavra. Porque o Senhor é um Deus que revela os seus reis. Porque sobre esses reis existe um nome que está acima de todo nome, que é o de Cristo. As riquezas encobertas, os mistérios que ainda eles não foram revelados. Que nessa noite, Pai, eles saiam daqui impactados pelo poder da sua palavra. E que a sua palavra, Pai, venha trazer um novo estilo de vida em áreas mais profundas através de Jesus Cristo. Amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O que nós temos de mais precioso é a palavra, por isso que eu não perco tempo, amém? E nós temos um hábito aqui. A qualquer momento também você pode vir impactar na palavra através de ofertas e do seu dízimo. Amém? Tem pessoas que liberam o relógio, a chave do carro, a chave do apartamento, a escritura dos terrenos. Eita, Deus quer nos levar para esse nível. Amém? Então você tem liberdade, poder. Você precisa crer e se apropriar, porque eu me movo assim. Ah, profeta, é tanto então, mas eu separa aí que eu vou levar. Que é diferente de ser irresponsável. Andar por fé é ter uma fé nos firmes fundamentos da palavra e não fé. Amém? Glória a Deus, que eu não preciso usar o nome de ninguém para respaldar os meus atos de fé aqui nessa igreja. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu vou deixar um testemunho lá no grupo. Hoje foi muito corrido, não deu tempo, né, amor? Falei para a pastora Anja, a pastora Anja está viajando também. E não deu tempo, né? A gente se moveu aqui. Mas eu gostaria de dizer algo sobre a semente. Amém? O quão importante é que a semente seja liberada. E quando a semente é liberada em um solo fértil, no tempo oportuno de Deus, não dos homens, ela dá frutos. Então, antes de abrir, né, abrir não, eu não gosto desse termo, nem acho que ele é o mais, né, apropriado para se falar de igreja. Quando uma igreja nasce, quando uma igreja é gerada já para romper e atuar, né, ela precisa assumir algumas responsabilidades, amém? E muitos sabem aqui que eu já estou 100% para ele, amém? Já vai fazer uns 7 anos, quase 10, se eu não me engano, já perdi as contas. Que eu estou 100%, eu era empresário, tenho os dons aí lindos e maravilhosos, que agora quem está estendendo é meu filho Marcos, um dom que veio da parte do meu pai, e logo vocês vão entender porque eu estou falando sobre isso. Só eu e meu irmão mais velho tinha as habilidades de vender, de negociar, de ser empreendedora. E num dia oportuno de Deus, quando eu consegui chegar no meu ápice,
conquistas, já conhecendo Jesus, eu decidi devolver tudo para Ele e viver para Ele. Foi uma escolha. Jesus não me exigiu, foi uma escolha. Porque eu entendia que não tinha como devolver para Ele resto. Não tinha como devolver para Ele migalhas. Então, como eu já vinha desse ramo de vendas, de empreender e acreditar, não foi muito difícil pegar esse talento somado com a fé para ganhar o reino. Não foi muito difícil. Porque para chegar onde eu cheguei, sem marido rico e sem herança de pai, eu reconheço que tudo foi Deus. Então chegou esse dia na minha vida, e aqui estou eu, depois de servir uma casa, quase 14 anos, no Júnior 17, estamos aqui sendo essa casa, amém? E quando Deus nos colocou a par de como mais ou menos seria tudo, eu e o pastor Júnior entendemos que a gente deveria adquirir algumas posturas, amém? E uma das posturas foi receber uma semente, e essa semente gerou um bolinha, que foi o primeiro carro, amém ou amém? Quem entende que carro é ministério? Aplauda o Senhor. E uma pessoa passando por luto, o filho James, vou falar aqui porque quem merece honra precisa receber honra, né? O filho James estava passando por muitas lutas, e eu na esfera profética, lá na casa da pastora Marlene, ele estava entrevado, né, pastora? Não estava podendo nem andar, debaixo de muito pacto de maldição, de erros, de delitos, de pecados. Esse menino transformado como foi transformado Zaqueu, amém? Então a palavra de Deus, superficialmente, vai nos trazer essas informações. É ou não é? Só que a palavra de Deus, ela não está retida em tão somente nos passar informações. Amém? A palavra de Deus, ela é poderosa para ser descortinada por aqueles que de palmo a palmo a esquadrinha. Então entender esse provérbios aqui, ó, põe lá para nós, é entender no original. É entender que no original só é revelado aos predestinados primeiramente, e aqueles que buscam, esquadrinhando palmo a palmo, para ter revelado essas riquezas encobertas. E essas se dão dessa forma por quê? Porque elas estão liberadas só para aquele que carrega o DNA de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? De Deus pode ter o privilégio de ter essas riquezas, olha lá, ó, descobertas, reveladas, manifestadas. Pastor, o que esse provérbios tem a ver com Zaqueu? Vamos primeiramente falar de ambiente? Vamos falar de ambiente primeiramente, para vocês terem uma maior compreensão? Zaqueu, judeu, foi tomado pela sua vaidade, pelo ofício do seu trabalho, começou a quebrar princípios. Amém, pastora Miriam? Começou a quebrar princípios, porque ser cobrador de impostos, e a Bíblia vai nos relatar que ele era abusivo, levou a ele a ter conexões e alianças com os romanos. E por isso o ódio dos seus, porque para um judeu se assentar à roda dos escarnecedores era quebrar e violar um princípio. E um princípio quebrado e violado contra, para piorar a situação, né? Seu próprio povo, sua própria descendência. Então, aqui você começa a compreender com uma visão um pouquinho mais alargada o porquê Zaqueu era odiado. Se você for estudar mais a fundo, Zaqueu era odiado pelos seus. Sabe o que é interessante? Que às vezes isso acontece lá em casa. Quando de repente o marido não consegue ver o princípio, como de repente você, mulher, já está vivendo. É ou não é? Quando de repente seu filho, que devia estar aqui na igreja, de repente já está se preparando para ir para a balada e não está aqui na igreja.
Engraçado que essas coisas se dão nos dias atuais, se dão também nos nossos tempos. E da mesma forma que agiram os judeus lá no tempo de Zaqueu, está agindo a igreja também. Porque conforme reagimos diante desses cenários disfuncionais na família, declaramos o Deus que nós servimos. Estou falando difícil ou vocês estão entendendo? Eu quero a compreensão, amém? Vocês estão compreendendo? Então Zaqueu vivia no seu tempo esses tipos de conflitos, mesmo tendo muito ganho, mesmo prosperando. Olha, amor, quantos nós ministramos aí, né? E a gente vê, né? Está enriquecendo, está prosperando. A gente, né, com o lindão que está lá na fora. Agora eu vou dar um nome profético para ele, né? Ó, sabe o que era bolinha? Eu vou falar assim. Essa coisa do meu marido. Eita, olha que eu ouvi. Deus sabe o momento que ele tem que me guardar contra inveja. Porque inveja é pior do que obra de feitiçaria. Deus sabe por que ele ainda não me deu um carrão importado? Porque eu tenho a promessa de ganhar a chave. Não é uma loja comprar, não. Eu tenho essa promessa. Da mesma forma que eu tenho de ressuscitar mortos. E eu creio nisso. Por isso que eu estou aqui me movendo às 15 horas. Porque não basta você crer e não se mover. Se você crer, você se move. Sabe o que é mais interessante? Não vai falar desses temas com quem anda na carne. Vai, que você vai ganhar inimigos desnecessários. Vai, no máximo com o seu esposo, e olhe lá, se vê de Deus, com a sua esposa, e com seus líderes, e com seus filhos. Lembra? Ande com quem sonha os sonhos de Deus. Amém? Então Zaqueu, muito próspero, muito rico, conquistando, lesando, não só o povo, mas os seus. Isso impedia Zaqueu de participar das festas e não participar das cerimônias festivas. Na época de Zaqueu, para os judeus, era uma desonra muito grande. Não participar das festas, das festividades que trazia, né, a existência, as promessas do Senhor. Não tem que entrar no Kairos, né? As promessas do Senhor era algo muito terrível. E é isso que a gente vê também nos dias atuais. Muitas pessoas desenvolvendo-se nas finanças, nas conquistas, mas adoecendo nas emoções e sendo assim uma pessoa desfalecida na área espiritual, né, Glácia? Se a gente não vigiar e buscar um equilíbrio, a gente vai trabalhar, conquistar e continuar se vendo vazio e frustrado. Tem vida pior que essa? Esse era o estado de Zaqueu. E mais, ele era perseguido, amém? Como às vezes eu e você também, com o dedo e com a boca, perseguimos uns aos outros. Quando o outro está no erro, quando o outro não está no padrão, ou quando o outro está quebrando o princípio. Amém, meu amigo? Amém. Pois só acontece na igreja vizinha. Muitas das vezes a gente, pela religião, a gente se vê cometendo esses mesmos atos. Muitas das vezes porque nós somos pastores, porque nós somos profetas, a gente acha que nós somos, né, tutores da verdade. Quando Deus nos leva a entender que nós somos tão somente ferramentas e parte desse propósito, colocados para servir, para aprender com o erro e com o declínio do outro, e mais, aprender ainda a ser suporte. Amém? Porque o pastor Júlio deixou bem claro aqui, né? A verdadeira missão de um profeta, amém? É estar com o coração ardendo e queimando pelo povo, amém? E nos seus ombros ser suporte, para com amor e paixão nos conduzi-lo e nos instruí-lo para viver no propósito. Você podia aplaudir o Senhor por isso? Profeta, é uma grande verdade, eu não sabia desse contexto, mas é histórico e cultural. E se você não levar a sua mente à história e à cultura, você fica desprecavido de receber no Espírito, porque Jesus vem dessa descendência. E Jesus vem seguindo os sinais das culturas e da história do seu povo, que o negou e assim nos tornou parte também dessa família, né? Então este era o cenário disfuncional que vivia Zaqueu. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus
chega em Jericó. Estamos falando de pessoas e ambientes, amém? Então aqui temos Jericó. A palavra de Deus vai dizer que quando Deus traz nomes, quando Deus traz números, no hebraico, na cultura, da origem da nossa palavra, Ele está trazendo cenários para expandir a nossa visão, para nós sermos alcançados pela verdade de Deus. Você está me entendendo? Então a palavra vai dizer que Jesus entra em Jericó. E falar de Jericó é ter em mente Josué, a tipologia de Cristo, que vem da figura daquele guerreiro, que vem da figura daquele homem que comia do livro da lei de dia e de noite para cumprir uma missão e mais, ter a convicção que ele ia ter êxito, além do seu líder Moisés, atravessar o povo e transicionar aquele povo para Canaã. Então falar de Jericó é não isentar Josué, é ver em Josué uma figura de Yeshua, aquele que salva, aquele que vem para resgatar, aquele que vem para derrubar os muros, aquele que vem para derrubar as fortalezas. E eu falo que é na nossa mente, e eu falo que é na nossa religião, para que assim, dentro da salvação, a gente comece a ter um estado e um estilo de vida diferenciado. Nós queríamos, não só porque pegamos bem, não só porque temos uma teologia, não só porque estamos conquistando, mas porque temos uma essência, e dentro da nossa essência é revelado o nosso DNA. Estão compreendendo? Bora lá, quem gosta de história, né, Nildo? Quem gosta, né, Luiz? De cultura e de estudar. Amém? Então falar de Jericó é trazer para os dias de Zaqueu um memorial. É trazer para os dias de Zaqueu, que poderia sim, diante de todos os seus delitos, algo acontecer, que poderia sim acontecer algo que traria de novo para ele o fogo, a chama de ser judeu, a chama de ser filho, de ser povo, porque as riquezas não alcançavam mais. As riquezas, o lugar predestinado que ele tinha, não alcançava mais trazer vida para Zaqueu. Isso me faz lembrar da conversa que a gente teve com o Rafael, né, Rafael Preto? Que nada, nós que viemos do mundo, né, amor? Nós que já experimentamos das riquezas, nós que já experimentamos um pouquinho de ser estrela, nós entendemos como, sabe, não ter o nosso propósito revelado, viver assim é muito ruim, chato. Uma vida sem entender quem somos e qual é o nosso propósito em Deus, não vai nos levar além da religião. E hoje Deus vem com essa palavra para nos tirar daí, nos posicionar daí. Ei, pastor, eu não sou religiosa, eu gosto de cabelo, eu visto calça, eu passo tapão, eu não faço parte desse aí, eu não sou tão talibã assim. Será? Será? Será que você estaria maduro o suficiente para me ver pecando e continuar me amando? Porque é nesses momentos que eu vou saber. Eu já estou um tempinho aí gerando aulas, né, pastora Isa? E eu sempre falo isso. Saber mesmo, eu vou saber quando eu errar. Eu sou ser humano. Saber quem me ama, eu vou saber de fato mesmo quando eu pisar na bola. Saber mesmo de fato quem me ama é de repente ficar como Jó, não sobrar nada, porque foi assim que aconteceu comigo. Aí eu vou ver quem vai ficar. Porque o amor é isso, o amor não é troca. O amor é um estado, o amor é uma escolha que a gente tem na figura de Jesus. O amor é uma pessoa. Então foi dessa forma que Deus me gerou. Eu estou te gerando para ver a miséria, a podridão do meu povo e não deixar de amar Ele, porque eu amei você primeiro. Mas dá para contar nessa mão quem de fato me ama. Mas glória a Deus, né? Que é mais de um dedo.
Amém? Porque quando a gente tem um amor, a gente não precisa de multidão. Quando a gente tem um amor revelado, a gente não precisa de multidão. Vocês estão entendendo? E por que eu estou também falando sobre isso? Porque na carência de ser vista, na carência de ser valorizada, na carência de ser amada, a gente pode cometer alguns delitos. Porque quando a gente está na carência, as emoções distorcem a palavra. Na carência, as nossas emoções fragilizadas e às vezes até enfermo, vai converger a palavra para aquilo que eu quero e não para aquilo que ela tem para mim. E em muitas situações eu me vi aí. Mas glória a Deus que nunca faltou pessoas de Deus para me confrontar. E glória a Deus que eu discerni que confronto não era afronta. Eu esperneava, eu chorava, eu não entendia, pastora Silvana, mas eu me sujeitava. Então glória a Deus que hoje, comprando um carro de 20 mil, eu tenho gozo e alegria para valorizá-lo e mantê-lo, para daqui a um ano já pegar um 2017, porque eu creio na vista. Porque aquele que é marcado por Deus e não por aquilo que Ele quer, através da sua carência, mantém. Pode vir aí, pode analisar, você se analisar. Quantos aqui já recebeu o presente de Deus e fazer frutificar? Poucos, né? Vocês estão entendendo onde Deus quer nos levar? Deus não tem problema em dar. O problema é nosso em não saber frutificar e manter. Então por isso que em tudo eu adoro. Eu fui em missão no interior de São Paulo, um missionário falou assim para mim: eu vejo a senhora indo além de Maria, declarando: foi Deus que me deu, foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. E o dia que a senhora parar de adorar dessa forma, você vai ser uma multidão. Mas é dessa forma que eu te vejo, de tanto que Deus vai te dar. Porque você entendeu, menininho, você entendeu, e por isso você deu tudo para Ele. Você entendeu a graça, que nada, como pastora, como profeta, pode dar de volta para Deus, né? Aquilo que Ele merece é digno, a não ser o seu coração, a não ser sua vida, a não ser sua entrega. E Zaqueu tinha isso ainda ardendo dentro dele, como eu lá no meu passado, tendo tudo, tendo o homem que eu queria, o carro que eu queria, a casa que eu queria, a loja que eu queria, a joia que eu queria, porém vazia, porém moribunda, porém, sabe, apática, sem vida. Mas glória a Deus que no tempo oportuno, Jesus me viu. Porque mal eu sabia que eu carregava no meu nome parte de uma genealogia da minha descendência. Andréia, no hebraico, é dotada, cheia da graça. O nome que nós carregamos traz consigo uma conexão com os céus. E eu gostaria de te falar de um dos nomes, principalmente para os homens aqui presentes. Um dos nomes de Deus, os mais íntimos, para aqueles amor que não são religiosos, que quando vão orar, Pai, Pai, oh Paizinho, sabe esses? Presta atenção. No hebraico, no original, na raiz desse codinome de Deus, está a autoridade. Poder. Só na palavrinha Abba, Pai. O sacerdote que vai para o monte, o sacerdote que vira sacrifício, como virou Zaqueu, traz o Abba, Pai meu, traz autoridade para o sacerdote. E o sacerdote pode devolver para a família poder. O sacerdote pode devolver para a família autoridade. O sacerdote nesses ambientes pode trazer para os seus acolhimento, casa de Deus, vida de Deus. E os seus podem se tornar templos. Então Zaqueu, pastor Navarra, estava fora. Então Zaqueu estava desprovido.
da graça, do poder, da autoridade daquele Deus que tudo provia, o Deus da guerra, o Deus da colheita, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá. Ele tinha tudo, mas estava desprecavido da presença. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus entra por Jericó. E entrar por Jericó, é já discernir as fortalezas caindo, as impossibilidades caindo. Por isso que depressa ele subiu na árvore. Por isso que depressa ele correu, tão somente para ver. Por isso que depressa ele, sendo um judeu, ia entender o que Jesus ia ver. Presta atenção. Zaqueu só queria ver. Um princípio judaico: subir naquela árvore, para alguns teólogos visto como árvore brava, porque as raízes eram violentas e fortes, era dizer para Deus: eu quero ser restaurado. Você não entendeu? Era Zaqueu no alto daquela figueira. Se tão somente ele me ver, se tão somente ele fizer a leitura, porque eu sei que ele é judeu, eu sei que ele veio da descendência de Davi. Se ele discernir o ambiente que eu vou estar colocado, o ambiente que eu vou estar posicionado, haverá transformação para mim. Sabe por quê? Porque lá no meio do templo, no meio da sinagoga, no meio do meu povo, não teve olhar, não teve acolhimento, não teve quebrantamento, mas eu sei que existe algo diferente nele. Então, quando Jesus chega acompanhando os sinais que acompanhou, quando estava ali na tipologia de Josué, derrubando as fortalezas, era isso que estava realizando na vida interior de Zaqueu. Jesus chega em Jericó. Nenhum amém. Jesus chega em Jericó. Jesus chega para romper com as fortalezas aqui. Jesus chega para romper com as fortalezas que trouxe enrijecimento para o teu coração e para a tua alma. Jesus chega como chegou para Zaqueu, para trazer transformação e restauração, porque aquela árvore no hebraico quer dizer e significa restauração. Então os sinais que Zaqueu deu, que a religião não compreendeu, que os muitos formatadinhos, que os muitos perfeitinhos queriam o privar, não impediu de haver salvação em sua casa. Então presta atenção no que Deus está liberando hoje. O pai quer ser pai. O pai só vai poder ser pai se através de Jesus você subir na figueira. O pai só vai fazer você voltar para casa, ser mexicano, ser tabernáculo de Deus, se você, através de Jesus, permitir essas fortalezas te libertar. O pai quer ser pai. Não há autoridade fora dele, não há poder fora dele. Você pode ser um vice-deus aqui na terra, você pode ser vice-anjo aqui na terra. Nada fora dele pode restaurar a sua natureza, a minha natureza caída por causa do pecado. A palavra vai dizer que os frutos de Zaqueu traziam distanciamento dele e dos seus. É isso que o pecado faz. O pecado nos afasta da presença do Pai, daquele que quer ter de perto. Sabe, aquele que quer te ver de perto, aquele que quer você de volta, aquele que tem um banquete, que tem uma mesa para te servir. Chato é vir aqui tão somente cumprir rituais e liturgia, é muito chato. A palavra vai dizer que os frutos de Zaqueu os separou, que os frutos de Zaqueu estavam, sabe, quase o levando para ser longe daquilo que ele nasceu para ser. Sabe qual é o significado do nome de Zaqueu? Limpo. Aleluia. O que tem que separar de Deus? Seja limpo.
os significados do nome de Zaqueu era puro, limpo. Porém, as escolhas, o percurso do seu processo trouxe para Zaqueu um dos outros significados do nome de Zaqueu é semente. Aquele que tem, pode ter em abundância. Eu só estou falando de um nome, porque Jesus se conecta com a sua cultura, Jesus se conecta com os seus predestinados, Jesus se conecta com aquele que entendeu aqui hoje nesse ambiente, que também fazemos parte, que também herdamos esse DNA através de Jesus Cristo, que Jesus tão somente não estava ali, sabe, fazendo um favorzinho para Zaqueu ser salvo, não, Jesus estava ali entendendo os sinais que Zaqueu estava dando e produzindo, e por isso Zaqueu, aquele que só queria ver, traz Jesus para dentro de sem cear em família. Quanto tempo sem sentir o gozo da presença da sua tribo? Quanto tempo tendo tudo na mesa, mas não tendo uma família para compartilhar? Jesus entendeu os sinais. Zaqueu se moveu porque entendeu quem era Jesus chegando através de Jericó. Só ele pode derrubar, porque no tempo dos meus patriarcas ele derrubou as fortalezas, porque usando, pastora Silvana, Josué, que significa aquele que salva, chega a salvação para mim hoje também. Se ele fez através de Josué, se ele pode resgatar Raabe, se ele pode derrubar as fortalezas, o que ele não pode fazer diante das minhas misérias, eu quero, por isso eu subo, e eu tenho fé que ele vai discernir. Se põe de pé os meus sinais. E porque ele se põe, vou pedir para a equipe de louvor vir aqui. Aí vai liderando bem baixinho. Domingo nós estamos entrando em festa. Domingo não será só uma reunião